Nintendo divulga o resultado do ano fiscal de 2025 do Nintendo Switch pela primeira vez, coloca o Switch 2 lá no planejamento e revela planos para o futuro, quanto ela pretende vender de Switch 2 e quanto vai ser ali também de Switch 1 e como ela vai lidar com o console anterior e novo ao mesmo tempo. Além disso, um youtuber divulgou a placa-mãe do Switch 2 que vazou. E com isso falou sobre especificações, memória, simulou como vai ser os jogos e fez a festa. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileira. Vou transicionar a tela para vocês, 1, 2, 3 e... Estamos aqui no site Digplay News, que é o site de notícias do canal Digplay, galera, www.digplaynews.com ou canaldigplay.com. Aqui nós temos a matéria toda escrita bonitinha, toda detalhadazinha, referente ao resultado do ano fiscal de 2025 que a Nintendo fez, né? Mostrou para os investidores todos os resultados, colocou numa apresentação toda bonitona e eu tô trazendo aqui para vocês como tradicional. Não vou me focar muito, ok, nisso aqui, porque tem muitos dados, então caso vocês queiram ir mais a fundo, link na descrição da matéria, vê lá no site, tá? Pontos principais, galera. O Switch vendeu nos últimos 3 meses do ano fiscal, que foi de janeiro a março de 2025, apenas 1.260.000 unidades. Vendeu muito pouco e isso se deu por N motivos. Um deles é a fraquíssima line-up de lançamento, tendo apenas Xenoblade Chronicles X como destaque nesse período, né? Então, assim, foi bem fraco mesmo de lançamento nesse período. Não sei nem se teve outra coisa além do... Ah, teve o Donkey Kong Country Returns HD, quase esqueci dele, tá vendo? Então assim, foi bem fraquinho, 2 relançamentos, jogos que não vendem main, que não são system seller, com a galera toda na cola querendo saber de Switch 2, então assim, não tinha como vender muito mais, né? Aí bateu 152.120.000 unidades, beleza? Sendo de jogos, o top 10 se manteve praticamente o mesmo, só que a diferença é que o Pokémon Scarlet e Violet passaram o Pokémon Sword and Shield. Eu tô com o top 10 aqui, mas fica muito pequeno pra ver. Eu tenho até que mudar isso aqui no site. Mas eu coloco aqui, dou um zoom pra vocês verem, tá vendo? O top 10 se manteve o mesmo, tá? E aí o Pokémon Scarlet e Violet, vocês podem ver aqui que eles passou o Sword and Shield. Fora isso, é o mesmo, só que com mais vendas, tá? Eles cada vez vendendo mais, os Evergreens da Nintendo cada vez vendendo mais, tá? Tivemos aí diminuição na venda total comparado com o ano anterior, já que o Switch vem, né, vendendo menos jogos lançados, a galera esperando pro Switch 2, então assim, tudo caiu, tudo referente ao Switch 1, tudo caiu, galera, tudo caiu. E aqui a gente chega num número interessante, a gente consegue ver o total de vendas do Mario Party Jamboree, ou seja, foi o grande system seller, né, desse ano fiscal, com 7,48 milhões de unidades vendidas. Eu falei isso pra vocês, muita gente torceu o nariz quando eu falei que o Mario Party Jamboree era um grande jogo, um grande system seller, é um jogo de muita importância e muito peso pra Nintendo e pro console, né? Então tá aí, ó, 7,48 milhões de unidades, é o jogo que vendeu mais rapidamente da franquia dentro do Nintendo Switch, né? E olha que o Mario Party, o Super Mario Party vendeu muito, já passou da casa dos 20, não é isso? Deixa eu ver quanto que tá o Super Mario Party. O Super Mario Party tá no 21.16. Então, assim, Mario Party Jamboree tem potencial para chegar nesse número também, né? Zelda Echoes of Wisdom, que foi um outro lançamento desse ano fiscal, bateu 4,09 milhões de unidades, né? O que mais ou menos o que esperado para um Zelda 2D. Esse Zelda não teve uma boa recepção, né? Infelizmente. Eu acho um jogaço, mas nem todo mundo acha. E jogos Evergreen, ou seja, que sempre vendem, que lançaram nos anos fiscais anteriores, com o Mario Kart vendeu 6,23 milhões e o Nintendo Switch Sport 3,16 milhões. Como critério de curiosidade, 24 jogos durante esse ano inteiro venderam mais de 1 milhão de unidades, sendo ele 15 da Nintendo e 9 de terceiras. Só que a Nintendo não informa quais são esses 9 de terceira, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue ver algumas vendas que a gente não tem acesso normalmente, como por exemplo, Donkey Kong Country Returns vendeu 1 milhão, mais de 1 milhão. Não temos aqui os Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, infelizmente, tá? Mas temos números como Luigi's Mansion 1.6, Mario Luigi 1.6, né? Paper Mario 1.9. Você pode ver que foi um ano muito fraco, né? Que de lançamentos, relançamentos e lançamentos de menor expressão, né?
tendo o Mario Party como o grande carro-chefe aí desse ano, né? Voltando aqui, e também ele foi o segundo ano que menos vendeu jogos em toda a história do Nintendo Switch, ok? Passando aqui para baixo, né, foi um ano que menos vendeu hardware do Nintendo Switch também, nesse gráficozinho mostra isso, e também mostra que continuamos com 128 milhões de usuários ativos, ou seja, usuários que abriram um jogo, pelo menos, na sua conta Nintendo no intervalo de abril de 2024 a março de 2025, tá? Um dos pontos principais dessa divulgação é o que a gente chama de forecast. O que é o forecast? É a previsão da Nintendo, né? A previsão da Nintendo de vendas de Nintendo Switch era de 11 milhões, sendo que ela tinha reduzido já 3 vezes a previsão, porque foi vendendo mal o console, e ela não conseguiu bater, né? Ela bateu 10,8 milhões. Foi pouco, 200 mil unidades de diferença, mas não conseguiu bater o terceiro reajuste que ela tinha feito. Acho que inicialmente ela tinha estimado para 15 milhões. E aí baixou para 11 e não conseguiu bater, bateu 10,8. Aí agora ela está estimando para o próximo ano fiscal, que é o quê? Abril de 25 até março de 26, que o Switch 1 venda 4,5 milhões de unidades. Se ele vender isso tudo, ele passa o DS em vendas totais, mas não passa ainda o PS2. Só por critério de curiosidade, tá? Outra curiosidade é que vai ser um decréscimo de quase 60% nas vendas do trimestre do ano fiscal que acabou de acabar, né? Uma diferença de 10,8 para 4,5, beleza? E aqui que entra o Nintendo Switch 2 pela primeira vez. A Nintendo pretende vender 15 milhões de unidades de Switch 2 até março de 2026, tá? É um número bem considerável, tá? Muito mais do que o Switch 1, mais do que o PS5, mais do que o PS4, se eu não me engano. Então, assim, é um número bem... Não é um número ousado para o Switch 2, porque estima-se que só nessa pré-venda ele já vai começar com uma porrada de 6, 7 milhões, né? Eu apostaria nos 6 milhões ali. Mas é um número, para a história de consoles de mesa, bem significativo, tá? Acho que ele vai bater recorde de console mais vendido rapidamente no primeiro ano de lançamento, se ele alcançar essa marca aí. Beleza, galera? Então, esses são os planos para a Nintendo para o Switch 2. Não apenas isso, ela também deu muito foco na apresentação dela no console em si. O que é o console, como funciona, acessórios, funcionalidades como Game Chat, etc. Eu não vou chover no molhado, que a gente já sabe tudo isso aqui, né? Reafirmou as datas de lançamento, jogo exclusivo de lançamento é o Mario Kart World. Em seguida, a gente tem o Donkey Kong Bonanza, dia 17 de julho, e o Dragon Drive e o Kirby Air Riders vai sair em 2025, mas ainda sem data. Além disso, ela mostrou também os jogos Switch 2 Edition, que vão vir juntos, né? No lançamento vai ter as melhorias dos Zelda, Tears e Breath. Em dia 24 de julho, nós temos o Jamboree TV, né? Que é o pacote adicional do Mario Party Jamboree, com todos os recursos a mais do Switch 2 e melhoria gráfica. Assim como no dia 28 de agosto, a gente vai ter o Star Crossed World, que é a DLC de Kirby Forgotten Lands, também junto com a melhoria do jogo, e Pokémon Legends EA e Metroid Prime Beyond, os dois Switch 2 Edition, vai sair esse ano ainda, mas ainda não temos a informação. Metroid só tem em 2025, já Pokémon Legends EA tem ali mapeado para o final de 2025, tá? E a Nintendo também lançou aqui a line-up de lançamento de jogos de terceira. No lançamento do Switch 2, Cyberpunk, Survival Kids, Split Fiction, Street Fighter 6, Bravely Default Flying Fairy, que é uma remasterização, né, dos dois Bravely Default, Yakuza 0, Director's Cut e Deltarune. São jogos de lançamento para o console. Em seguida, a gente vai receber o Tamagotchi Plaza, Story of Season, Hyrule Warriors Age of Imprisonment, Dusk Bloods lá para 26 e Hades 2 ainda sem data de lançamento. Se a gente juntar todos esses third party aqui, que são 7, mais os lançamentos, os jogos que ainda não saíram, né, que é Metroid Prime Beyond, perdão, se a gente juntar esses 7 aqui, do dia 5 de junho, mais os lançamentos do Nintendo Switch, que é o Mario Kart World, 8, né? E aí bota esse Acupuntura aqui, que eu nem tinha falado dele, mas bota aqui. 9 jogos de lançamento pro Nintendo Switch na data de lançamento do console, tá? E aqui nós temos o cronograma, né, da Nintendo de lançamentos. Todos os jogos que a gente já falou, né, mais o do Nintendo Switch, nada de novo no horizonte. E aí agora a gente vai esperar sair a perguntas e respostas com os investidores, que foi feita no mesmo dia disso aqui, só que a Nintendo demora para traduzir e lançar pra gente, tá? Então a gente vai saber em breve, no futuro,
qual vai ser os planos em detalhes da Nintendo para o Switch 2, jogos, etc. E também o que ela quer colocar aí do Switch 1 para a gente ter um console ainda ativo no mercado, beleza? Assim que sair essas informações, eu trago para vocês. Pessoal, um youtuber teve acesso à placa-mãe do Switch 2. Vou transicionar a tela para vocês e mostrar isso agora. O youtuber, ele é o Geeker1. E ele conseguiu acesso à placa-mãe do Switch 2, como vocês estão vendo aí na mão dele, tá? Essa é a placa-mãe do Switch 2. E ele deu uma dissecada, né? Mostrou aqui a APU, né? O System on Chip, na verdade, né? Que acabou que não tem jeito. É o T239 mesmo, né? Como era especulado. Vou tirar minha câmera aqui para você ver a diferença da placa-mãe do Switch V1, V2. Quer dizer, V1, né? E o OLED são a diferença das placas-mães. E aqui é do Switch 2, beleza? Ele mostrou outras coisas interessantes, como por exemplo, confirmado que o console vai ter 12 GB de memória, né? DDR5 de 128 bits. Vamos ter também 256 de armazenamento interno, que a gente já sabia, rápido, né? E ele mostrou outras coisinhas aqui também, bem interessante. Mostrou o tamanho do chipset, né? Comparado com o Tegra X1, tanto ai meu Deus, o V1 e o V2, ele é maior, né? E aqui mostrou que, de fato, ele é um Tegra T239. Ele botou no microscópio lá e viu que é fabricação de 2021, né? Então, assim, quanto tempo a Nintendo segurou esse Switch 2? Né? E aí, vários rumores que vieram à tona nessa época se tornam reais, né? O chipset T239, que é uma variação do T234, que aqueles pessoas que trabalham na Nvidia falaram sobre isso, que a Nintendo sim tinha a intenção de lançar um Switch Pro e resolveu segurar para poder lançar o Switch 2, porque o Switch Pro teria esse chipset, né? Então, assim, a Nintendo tá com esse chipset na mão, ou seja, com o plano de Switch 2 desde 2021, né, para lançamento. E provavelmente, inicialmente, o plano era lançar uma melhoria, né, uma revisão de hardware, mas aí ela segurou e lançou um console novo, né? 4 anos depois. Ou seja, o Switch 2 vem defasado 4 anos da sua concepção em termos de chipset. É ousado, né? Mas o Switch 1 foi mais ou menos a mesma coisa. A Nintendo lançou em 2017 e o chipset... Não, é menos até. O chipset era de 2015. Né? Então, assim, a diferença de 2 anos, né? Aqui uma diferença de 4 anos. Loucura, né? Loucura total. E aí ele fez uma... Ele botou um monte de coisa, cara. E que eu não vou ficar aqui entrando nesse critério, não. Mas ele fez Pegou um computador, né? Um notebook lá. Não sei se foi notebook ou computador, agora eu não sei. E fez uma simulação colocando as especificações do Switch 2. E aí, com isso, ele fez um teste, um benchmark, para poder saber a performance da GPU. E nesse teste, que geralmente é pior do que o resultado do hardware em si, né? Porque é um teste simulado, baseado em outra arquitetura, etc. Ele ficou acima de GPU, né? De processador gráfico do PS4, né? E do Steam Deck. Também do Apple A18, de videogame, ficou acima do PS4 de Steam Deck. Né? Ele bate como se fosse um 1050 Ti de PC, né? E fica atrás de um Series S, perdão. E aí, falando de potência de... Cadê? Tem aqui de CPU em algum lugar que eu não tô conseguindo achar. Não tô conseguindo achar onde é que tá de CPU. Ele fez a de CPU aqui, ó. A de CPU, ele fica... obviamente, bem atrás do PS5, né? Fica acima do PS4, tanto no modo dock quanto no modo handheld. E apanha um pouquinho pro Steam Deck, né? O Steam Deck, em questão de CPU, ele é mais rápido. GPU não, mas de CPU sim. Aí ele fez várias variações aqui. Testou o Cyberpunk em vários modos. E tudo que ele mostra aqui mostra como se fosse algo parecido que a gente viu na build do Cyberpunk lá, só que
parece que a build do Cyberpunk tá melhor do que essa simulação que ele fez. E ele mesmo fala que com DLSS, etc, dá pra poder ficar melhor. Então assim, tudo que havia sido vazado, a princípio é real, né? Chip T329, que é um chip já antigo, feito em cima de 234, com a tecnologia Ampere, com o Tensor Core para poder fazer DLSS. Então, assim, é um console que a Nintendo vem segurando durante muito tempo, né? E vai lançar agora pra gente, vai faltar menos de um mês pra gente ter o Switch 2 em nossas mãos, galera. E você que ainda não garantiu a sua pré-compra, galera, a hora é agora, está aberta ainda. O bundle com Mario Kart 8 acabou, né? Mas ainda temos Nintendo Switch 2, 4.184 no Pix lá na Amazon. Então vai lá na Amazon que tá disponível ainda, beleza? Mas você vai acessar pelo link da descrição do Diga Ofertas, né? www.canaldtv.com/digaofertas, você consegue achar lá, tá? Pra você ajudar aqui o canal. Tem na Amazon, tem na Kabum, mas na Amazon é mais barato, porque tem 7% de desconto no Pix e faz até 12 vezes sem juros. A Kabum não tem um desconto no Pix e só faz até 10, tá? O que temos disponível ainda? O console, beleza? Joy-Con, Pro Controller já era, câmera do Switch 2 já era, né? O microSD tinha acabado, mas voltou agora, acho que cancelaram, então ainda tinha um pouquinho de... ainda tem, tá? Ainda tem. E os jogos todos ainda tem, tá? Se você quiser comprar. Então, se você quiser entrar na onda aí da pré-venda do Switch 2, link na descrição, link no comentário fixado pra você aproveitar. Compre o link do canal de Gameplay que você ajuda pra caramba, eu agradeço. Gostou do vídeo? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilhe com outras pessoas pra poder ficarem por dentro de todas essas novidades. E me segue nas redes sociais, @canal de Gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!